Cada dia você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação e purificará de pecado o altar. Fazendo expiação por ele, você deve ungir o altar para santificá-lo. Você levará 7 dias para fazer expiação pelo altar. Santifique-o para que se torne um altar santíssimo. Quem tocar no altar deve ser santo. Isto é o que você oferecerá regularmente no altar: 2 carneirinhos de 1 ano, todos os dias. Ofereça um carneirinho pela manhã e o outro carneirinho entre o pôr do sol e a noite. Com o primeiro carneirinho, você apresentará a 10ª parte de um efa de farinha fina, misturada com 1/4 de hin de azeite puro de oliva, e uma oferta de bebida de 1/4 de hin de vinho. Você oferecerá o segundo carneirinho entre o pôr do sol e à noite, junto com uma oferta de cereais e uma oferta de bebida, iguais às da manhã. Você oferecerá como aroma agradável uma oferta feita por fogo a Jeová. Será uma oferta queimada a ser feita regularmente por todas as suas gerações perante Jeová, à entrada da tenda de reunião, onde me apresentarei a vocês para falar ali com você. Ali vou me apresentar aos israelitas e aquele lugar será santificado pela minha glória. Vou santificar a tenda de reunião e o altar, e santificarei Arão e os filhos dele, a fim de que sirvam como sacerdotes para mim. Vou residir entre o povo de Israel e serei o Deus deles, e eles certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para residir entre eles. Eu sou Jeová, o Deus deles. Faça um altar para queimar incenso. Você deve fazê-lo com madeira de acácia. Ele deve ser quadrado, de 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. Seus chifres formarão uma só peça com ele. Você deve revesti-lo de ouro puro, a parte superior, todas as laterais e os chifres, e deve fazer uma moldura de ouro ao redor dele. Você também fará para ele 2 argolas de ouro abaixo da moldura, em 2 lados opostos, e por elas passarão os varais usados para carregar o altar. Faça os varais de madeira de acácia e revista-os de ouro. Você deve colocar o altar em frente da cortina que está junto à arca do testemunho, diante da tampa que está sobre o testemunho, onde eu me apresentarei a você. Arão queimará incenso perfumado sobre o altar. Fará o incenso fumegar sobre o altar todas as manhãs ao cuidar das lâmpadas. Arão também queimará o incenso entre o pôr do sol e a noite, quando acender as lâmpadas. Será uma oferta de incenso a ser feita regularmente perante Jeová, por todas as suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum incenso não autorizado, nem oferta queimada, nem oferta de cereais, e não derrame nele nenhuma oferta de bebida. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com um pouco do sangue da oferta pelo pecado feita para expiação. Ele fará expiação pelo altar uma vez por ano. Isso deve ser feito por todas as suas gerações. O altar será santíssimo para Jeová. Então Jeová disse a Moisés: sempre que você fizer um recenseamento e contar os filhos de Israel, cada um dará a Jeová um resgate pela sua vida, por ocasião do recenseamento. Isso é para que nenhuma praga venha sobre eles quando forem registrados. Todos os que forem registrados darão meio ciclo, segundo o ciclo padrão do lugar santo, que equivale a 20 geras. Meio ciclo é a contribuição a Jeová. Todo aquele que for registrado, de 20 anos de idade para cima, dará essa contribuição a Jeová. O rico não deve dar mais, nem o pobre deve dar menos do que meio ciclo, como contribuição a Jeová para se fazer expiação pela vida de vocês. Você deve receber dos israelitas o dinheiro de prata da expiação e entregá-lo em benefício do serviço da tenda de reunião, para que isso sirva de lembrança perante Jeová em favor dos israelitas, a fim de se fazer expiação pela vida de vocês. Jeová falou mais a Moisés: faça uma bacia de cobre com um suporte de cobre, para se lavarem. Então coloque-a entre a tenda de reunião e o altar, e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão ali as mãos e os pés. Quando eles entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para servir e para apresentar ofertas feitas por fogo a Jeová, eles se lavarão para que não morram. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse será um decreto permanente para ele e sua descendência, por todas as suas gerações. E Jeová disse a Moisés: providencie também os perfumes mais seletos, 500 unidades de mirra solidificada,
a metade dessa quantidade, 250 unidades de canela aromática, 250 unidades de cálamo aromático, também 500 unidades de cássia, tudo segundo o ciclo padrão do lugar santo, e um hin de azeite de oliva. Então faça com essas coisas um óleo sagrado de unção, que deve ser preparado com habilidade. Ele deve ser um óleo sagrado de unção. Você deve usá-lo para ungir a tenda de reunião, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Santifique-os para que se tornem santíssimos. Todo aquele que tocar neles deve ser santo. E você ungirá Arão e seus filhos, e os santificará a fim de que sirvam como sacerdotes para mim. Você dirá aos israelitas: esse deve continuar sendo um óleo sagrado de unção para mim, por todas as suas gerações. Não deve ser passado no corpo de ninguém, e vocês não devem fazer nada com a mesma composição dele. Será algo sagrado. Deve continuar sendo algo sagrado para vocês. Quem fizer um óleo semelhante a esse e quem o passar numa pessoa não autorizada, será eliminado do seu povo. A seguir, Jeová disse a Moisés: pegue os seguintes perfumes em partes iguais: gotas de estoraque, ônica, gálbano perfumado e olíbano puro. Faça com essas coisas um incenso. A mistura aromática deve ser preparada com habilidade. Ele levará sal, será puro e será sagrado. Você deve triturar parte dele até virar pó fino e deve pôr um pouco dele diante do testemunho, na tenda de reunião, onde eu me apresentarei a você. Ele deve ser santíssimo para vocês. Não faça para seu próprio uso o incenso que você fará com essa composição. Você deve considerá-lo algo sagrado para Jeová. Quem fizer um semelhante a esse para sentir o seu aroma será eliminado do seu povo. Jeová disse mais a Moisés: veja, escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encherei com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento de todo tipo de trabalho de artesão, para elaborar projetos artísticos, para trabalhar com ouro, com prata e com cobre, para lapidar e incrustar pedras e para fazer todo tipo de trabalho com madeira. Além disso, para ajudá-lo, designei Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também encherei de sabedoria o coração de todos os que são habilidosos, para que façam tudo o que eu ordenei a você. A tenda de reunião, a arca do testemunho e a tampa sobre ela, todo o equipamento da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, as vestes dos filhos dele para servirem como sacerdotes, o óleo de unção e o incenso perfumado para o santuário. Eles farão tudo o que eu ordenei a você. Jeová disse mais a Moisés: diga aos israelitas: vocês devem sem falta guardar os meus sábados, pois isso é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, para que saibam que eu, Jeová, o santifico. Guardem o sábado, pois ele é sagrado para vocês. Quem o profanar será morto. Se alguém fizer algum trabalho nesse dia, essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. Pode-se trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia é um sábado de completo descanso. Ele é sagrado para Jeová. Quem trabalhar no dia de sábado será morto. Os israelitas guardarão o sábado, celebrarão o sábado por todas as suas gerações. É um pacto permanente, é um sinal duradouro entre mim e o povo de Israel. Pois em 6 dias Jeová fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e se revigorou. E assim que ele acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Enquanto isso, vendo que Moisés estava demorando em descer do monte, o povo se reuniu em volta de Arão e lhes disse: vamos, faça para nós um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro das orelhas das suas esposas, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam-nos a mim. E assim todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele pegou então o ouro que eles trouxeram e o moldou com uma talhadeira, fazendo com ele uma estátua em forma de bezerro.
E eles começaram a dizer: Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Quando Arão viu isso, construiu um altar diante do bezerro. Então Arão proclamou: Amanhã haverá uma festividade para Jeová. Assim levantaram-se cedo no dia seguinte, fizeram ofertas queimadas e apresentaram sacrifícios de participação em comum. Depois o povo se sentou para comer e beber. Então se levantaram para se divertir.